Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã abençoada de quarta-feira para mais uma breve reflexão matinal especial. Especial porque este ano de 2021, nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Castelo, estamos celebrando a família, priorizando, valorizando as famílias em nossos eventos, nossos cultos, nossos encontros espirituais. Sempre vamos lembrar da família, orando, intercedendo para que a mesma seja abençoada, edificada, para que todo transtorno familiar possa acabar dentro da palavra de Deus, com base na Bíblia, com base nas intercessões e orações da igreja. Nós queremos nesta manhã, antes aqui de orarmos, agradecer aqueles irmãos que oraram pela vida da Alessandra e do Jades, filho do pastor Chiquinho Lousada, lá da nossa congregação de Fruteira. Na casa deles chegou o Francisco, veja bem, o Joaquim Francisco, uma criança, uma herança divina. E, para a glória de Deus, a Alessandra e o bebê, que tinha lá uma perspectiva de ficar ainda no hospital, mas já teve alta ontem e já estão em casa. Isto é bênção, isso é para nós glorificarmos o nome do Senhor na vida do Jadson e a sua esposa e toda a família, já que estamos aqui priorizando as famílias. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estarmos na tua presença. Perdoa nossos pecados, ó Deus. Nós precisamos nesta manhã de força, coragem, discernimento, direção, através do teu Espírito, para meditarmos um pouco, compartilharmos com nossos amigos, com nossos irmãos, sobre um assunto da palavra de Deus. Esteja conosco nesses momentos, prepara o coração, a vida dos teus filhos para receberem esta palavra. Cura, Senhor, enfermidades nesta manhã, liberte pessoas pelo poder do teu sangue, nos ajuda, porque sem ti nós nada podemos fazer. Deus, queremos apresentar a vida de alguns irmãos que porventura estiverem acamados, internados no leito de hospital, aí com esta crise, enfermos pela infectação do vírus do Covid-19. Pai, nós pedimos a ti que cura, liberte, livra os teus filhos da enfermidade. Visita a casa dos teus filhos, visite nossas congregações juntamente com seus líderes, pastor Cleudimar, pastor Éder, pastor João lá de Conduru, pastor Francisco Lousada lá de Fruteira. Toma a família, a congregação liderada pelos teus filhos em tuas mãos, também nossos irmãos lá da sede, abençoa, visita a casa de cada um, visita os teus filhos, aquelas irmãs no campo que têm crianças recém-nascidas, abençoa, dá saúde, fortalece, meu Deus, tira toda a invertida do adversário sobre a casa, sobre a vida, sobre os negócios. Se porventura tem algum microempresário, empresário, amigo ou crente que está passando por alguma adversidade, entra nesta peleja com teu filho, porque ele ora sem cessar, ele busca, ele faz sacrifício, ele acorda nas caladas da noite, quantas dificuldades, mas o Senhor é poderoso neste momento de crise para dar vitória aos teus filhos. Esse processo judicial em que o teu filho, a tua filha, um amigo, amiga que crê em ti, está enfrentando, Senhor, diante dos homens, diante da justiça, eu te peço que entre com providência, abra as portas, mexe nesses papéis, Senhor, até a caneta de assinar algum papel porventura contra os teus filhos, que o Senhor possa dar resposta, que o Senhor possa agir em prol dos teus filhos, em prol da igreja, em prol dos congregados e da membresia. Deus, toma-os em tuas mãos, nós confiamos na tua promessa, nós confiamos no teu amor. Prospere
prospere os teus filhos na tua presença, prospere a igreja. Deus, estamos no momento, Senhor, ali de obra de construção da igreja. Nos ajuda, abra as portas, mande as pessoas para nos ajudar. Eu já te agradeço por aqueles que até aqui têm nos ajudado financeiramente ou socialmente ou através da oração. Deus, que o Senhor possa abençoar a casa, a vida, que os teus filhos possam continuarem praticando fidelidade. Meu Deus, aqueles irmãos que ontem abriram um processo, ali o Senhor orientou o pastor Henrique, que o Senhor possa já estar abençoando a vida dos teus filhos, que o Senhor possa visitar os teus filhos neste grande processo, nesse desafio, em prol do bem-estar da tua obra. Pai, ser conosco, toma minha família, nossa família em tuas mãos, tira as enfermidades, tira tudo que não presta do nosso meio. Deus, nos ajuda, aqueles pastores, aqueles ministérios que têm intercedido por nossos ministérios, ministérios vizinhos, pastores de perto, pastores de longe, irmãs de oração, que têm, Senhor, entrado na tua presença para interceder pelas nossas vidas. Cobre com teu sangue, não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa faltar o emprego, abra as portas, dá a vitória. Deus, tira, Senhor, todos os problemas dentro da família, todo desconforto familiar, toda, Senhor, orientação que o adversário venha trazer para esse esposo, para essa esposa, para os seus filhos, toda invertida do adversário sobre este lar. Cobre com teu sangue, livra, Senhor, os teus filhos de todo mal, que o Senhor possa tocar, Senhor, do fiapo do cabelo até as pontas dos pés, na estrutura física dos amigos, dos irmãos que precisam de uma cura, no livramento de uma dor, no livramento de uma doença, Senhor, desenganada pela medicina. Toma em tuas mãos, entra com providência, unge. O Senhor é poderoso, o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, mas no momento presente nós precisamos da tua ajuda, precisamos que o Senhor autorize os teus anjos a descer na terra para pelejar pela tua igreja. Sabemos que as nossas pelejas não são nossas, sabemos que a nossa cruz nós temos que carregar, mas a nossa peleja pertence ao Senhor. É o Senhor que manda um exército grande de batalha para poder pelejar pela igreja, pelejar pelos teus filhos, pelejar por nós, para que possamos vencer e o teu nome ser glorificado. Pai, muito obrigado pela tua presença conosco, muito obrigado por estes momentos em que estamos aqui usando da tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê humildade, nos dê, Senhor, espírito de prática para poder vivermos aquilo que estamos anunciando. Toma nossas vidas em tuas mãos, tira tudo aquilo que não presta do nosso meio, nos livra de todo mal. Deus, a campanha que os teus filhos estão fazendo, às terça-feira, estamos entrando na semana 7ª, no 7º dia da campanha, último dia, que o Senhor possa chegar com poder, que o Senhor possa chegar com glória, que o Senhor possa chegar com resposta, com solução para esse problema que o teu filho ou tua filha colocou em tuas mãos. Fica conosco, nos ajuda em tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, temos um tema para este dia abençoado de quarta-feira, na nossa aqui breve reflexão matinal especial. Queremos meditar um pouco sobre oração. Quem não gosta de orar? Tem muita gente que precisa ser abençoado, que precisa ser abençoada, mas nós queremos te alertar nesta manhã, chamar a tua atenção, te exortar a viver uma vida de oração. Não tem como acordar de manhã e não orar. Não tem como almoçar sem antes orar. Não tem como deitar sem antes orar. Não tem como entrar para dentro do templo para adorar a Deus e não dobrar os seus joelhos para falar um pouco com Ele. É na oração que seremos abençoados. É na oração que o adversário será surpreendido numa grande derrota. É na oração que Jesus cura. É na oração que somos
somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É na oração que você, crente ou não, mas que tem fé, que crê na palavra, que você vai vencer esta luta, essa adversidade, este deserto que tem que chegar. Deserto é exemplo, sinônimo, lugar de sofrimento, de derrota, mas o Senhor muitas das vezes permite você entrar no deserto para falar contigo, para tratar contigo, para chamar sua atenção, para que o nome dele na solução desta situação sua no deserto, o nome dele ser glorificado. Então ore, busque a presença de Deus, mesmo que você não queira, ore, mesmo que não tenha vontade de jejuar, jejue, mesmo que não tenha vontade de caminhar para a igreja, se você não for do grupo, de risco da pandemia, vá, caminha, o seu estacionamento, este teu estado de que está parado, tem feito com que você tenha perdido bênçãos, tem feito com que as enfermidades cheguem à tua casa, tem feito com que você não seja abençoado. Então, volte a louvar, volte a adorar, volte a caminhar, volte a orar, volte a falar com Deus os teus problemas. É na oração que nós vamos vencer. Reanime, desperte desse seu sono espiritual que Deus está preparado, Deus tem pressa, Deus, aleluia, se agrada de quem quer receber as tuas bênçãos, Deus se agrada em nos abençoar, Deus se agrada em abrir porta, Deus se agrada em vencer o adversário das nossas almas por sua vida, por nossas vidas. Então, ore, mesmo que você não tenha vontade, você está precisando de libertação, de um vício, de coisas malditas, de perseguições, de maldições lançadas dentro da tua casa por um trabalho de candomblé, por um trabalho de macumbaria, feitiçaria que está vindo para te destruir. É na oração que você vai vencer. Deus se agrada em lutar por tudo isso para te dar vitória. Saia desse marasmo espiritual. As correntes que lhe prende, Deus rebenta nesta manhã. Este cadeado Deus abre para que o nome dele seja glorificado. Então receba de Deus nesta introdução esta palavra. Ore, busque, jejue, sacrifique para Deus e você vai ver o livramento. Você vai ver que os adversários teus vão se levantar para ver de pé a vitória que hoje Deus está trazendo para o seu lar. Queridos, oração. Me dê um pouco da tua atenção. Estou feliz, alegre por estar aqui mais uma vez, sendo canal de bênção para a tua vida. Oração, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ele. Agora somos filhos de Deus e por isso precisamos conhecer melhor. Estamos aqui para meditar um pouco, compartilhar um pouco com você de como que você faz, como você fará para conhecer o seu Deus. Às vezes você crê, tem fé, foi para a igreja, caminha todo dia, ora, mas não sabe quem é o seu Deus. Não entendeu ainda como conhecer o seu Deus. Oração, querido. Como podemos conhecer a Deus? Conheceremos a Deus Pai quando conversarmos com Ele, dialogarmos com Ele e diariamente lermos a tua palavra, lermos a Bíblia Sagrada, assim você passa a conhecer. Eu costumo dizer que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas quando ela se abre e você começa a meditar, é a boca de Deus falando algo para você. A Bíblia, querido, conta tudo o que precisamos sobre Deus, sobre saber de Deus, as coisas que Ele gosta e não gosta, ou que deixa Ele triste ou alegre, porque nos criou, o quanto Deus nos ama. Então procura conhecer a Deus, porque Ele é poderoso para te dar vitória, para te abençoar e para te ajudar. Aí nesta manhã eu já te pergunto e vou trazer a resposta. O que é orar? O que você entende sobre oração? O que você sabe sobre oração? Orar, queridos, é conversar, dialogar com Deus.
Em palavras trocadas, que você não vai conversar com Deus como você conversa com seu patrão, como você conversa com seu irmão, como você conversa com o seu chefe. Conversar com Deus é diferente. É um bate-papo. Assim você conversando, quando você conversa com a pessoa, se a pessoa for má, você já começa a saber quando ela abrir a boca. Se ela tiver mal intencionado, o Espírito já te dá discernimento. Se ela estiver errando e pecando, mentindo, provocando situações, problemas na sua vida ou na vida de alguém, você já sabe. Por isso você passa a conhecer a pessoa. Deus, no momento que você começa a conversar com Ele, através da oração, você passa a entender e a conhecer o seu Deus. Orar é conversar com Deus, é contar para Ele tudo que sentimos, tudo que pensamos, o que acontece durante o dia e também pedir a sua ajuda quando precisamos, porque Ele se importa com o que acontece conosco. Deus tem preocupação com a tua vida, por isso Ele quer te ver bem. E para te ver bem é importante você conversar com Ele, conhecê-lo através da oração. Ele, queridos, nos ama e nada que façamos diminui o seu amor por nós. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus amou o mundo. Você está incluído nele, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, não importa o que você faça. O amor de Deus nunca vai diminuir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. O quanto Deus nos ama. Ele nos ama o máximo, querido, que alguém poderia amar. Não pode aumentar este amor de Deus, nem diminuir. É por causa do seu amor que podemos chegar sem medo para Ele e contar tudo o que está em nosso coração. Como sabemos que Deus nos ouve? Entenda, escute, como você vai saber se Ele está te ouvindo ou não? Ele nos ouve porque Ele é muito compreensivo e bondoso. Deus é bom. Quando necessário, o Espírito Santo vai chamar a nossa atenção para o que estiver errado, vai nos exortar, vai nos lembrar, vai nos dar um toque toda vez que você vai pecar, toda vez que você errar, mesmo de longe achando que o pastor não está vendo, achando que ninguém está vendo você, mas o Espírito de Deus te incomoda na sua mente. Olha, não faça isso, porque se você errar, você vai pecar. O Espírito Santo tem atenção em nossa vida, porque precisamos aprender muitas coisas, mas Ele, Deus, fará isso com muito amor, com muito carinho. Olha o que diz Salmo 102:17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a nossa oração. Deus rejeita algum tipo de oração? Eu te pergunto nessa manhã. Sim, Ele rejeita algum tipo de oração. Daquele que se afasta para não ouvir a sua palavra. Provérbio 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra, as doutrinas do Senhor, até a sua oração será abominável. Não tem como esta oração de você que está andando erradamente chegar aos tímpanos, chegar até o Senhor no céu. O orgulhoso, ele também tem a sua oração rejeitada. Veja bem o que diz a palavra em Lucas 18, do 9 ao 14. Ele disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, veja bem, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o orgulhoso, fariseu, hipócrita, fingido. Não tem como de Deus ouvir esta oração. Do marido que não tem
consideração com a mulher e não a trata com dignidade. Eu vou repetir isso aqui porque nós estamos vivendo uma atualidade de muitas divergências, muitas violências dentro do lar. Às vezes você que é crente, até obreiro da igreja, ou não é um amigo, veja bem, às vezes você não bate com a mão, não bate com a faca, não. A sua brutalidade está na língua, que a sua língua está matando o seu casamento, está matando a sua esposa, porque no seu lar não há diálogo. Então, Deus rejeita a oração do marido que não tem consideração com a mulher e não a trata com dignidade. 1 Pedro 3,7 vai dizer para nós assim, eu quero aqui ler para você. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não trata sua esposa bem, pode ver lá que o seu problema não está sendo resolvido quando você ora, porque você tem sido violento, você tem sido divergente, você tem sido mau para com a sua esposa, para com a sua filha. Sua esposa não é objeto para você usar e jogar para o canto. Ore para que Deus te liberte, assim Ele vai passar a entender você e ouvir a sua oração. Outra oração rejeitada pelo Senhor, do que ora sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você que ora tem que crer. Você que ora tem que ter propósito. Você que ora tem que dar credibilidade. Você que ora tem que ter fé. Não adianta buscar um Deus que você não acredita nele. Acreditar é ter fé. Dialogar com Deus é conhecer Ele através da oração. Veja bem, o que não tem fé tem oração rejeitada. Tiago 1, 5-7. Olha o que a palavra de Deus está falando conosco. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus rejeita a oração de uma pessoa que não acredita nele, de uma pessoa que não tem fé. E o egoísta? Esta oração também é rejeitada. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Este tipo de egoísta também não tem oração respondida do Senhor. O que Deus espera em nossa oração? Me escute aqui. O que Deus espera é que sejamos sinceros quando estamos orando. Mesmo sempre, Ele sabe de tudo e não há como esconder de Deus alguma coisa. Quando você orar, querido, Deus não é moeda de troca. Eu oro se eu recebi aquilo, eu busco se eu receber aquilo, eu contribuo financeiramente com a obra se eu receber aquilo. Não faça isso. A sua oração não vai ser respondida. Deus só responde oração num coração contrito, sincera oração de uma pessoa que tenha caráter, mas Ele sabe de tudo. Para que contar, então, se Ele sabe de tudo em nossa vida? Porque, queridos, veja bem, por que você ora? Mesmo Deus sabendo as suas necessidades, é porque Ele deseja ouvir da sua própria boca. Ele quer ter amizade com você, amizade conosco. Deus quer ter comunhão com você, conosco. Quer a nossa companhia diariamente. O Senhor quer. E isso se faz através da oração. Ele também tem muitas coisas para nos contar. Mas se não conversarmos com Ele, como poderemos ouvir a voz de Deus? O que fazer quando a oração não tem resposta? Olha aí, você que murmura porque está esperando de Deus, há tempo Ele não responde, a sua crítica, a sua murmuração faz com que a sua resposta também fica tardia. O que fazer quando a oração não tem resposta? Primeiro, considerar para ver se é a vontade de Deus e se não é, contra a palavra, o seu pedido, a sua oração. Se o teu pedido
o que você está querendo com sinceridade for da vontade de Deus, ele te dá, ele logo vai abrir as portas e te dá. Se não for da vontade dele, ele pode não te dar. Aí você não pode murmurar, continue buscando para Deus falar com você, para o que você quer e tem necessidade, é da vontade dele. Se estiver dentro da palavra a sua oração, então continua orando, isto é, perseverar, confiar, ter esperança de que Deus vai te dar vitória. Ore, persevera até obter o resultado ou que Deus diga não vai atender. Romanos 12:2 diz assim: não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ore, mas procure saber se o que você está pedindo, até para orar pelas pessoas. Deus às vezes quer tratar com alguém e ela está passando na luta e pede oração. Você tem que saber, pedir discernimento ao Senhor, procurar saber se aquela pessoa não está sendo provada, senão você ora e entra na prova também. Então saiba orar, seja inteligente, não vai orando de qualquer maneira, tenha propósito no teu coração. Deus nos criou, querido, para ter uma família. Estamos celebrando, priorizando família. Deus instituiu a família, então ele nos criou para ter uma família. Não qualquer família, uma família que viva unida, cheia de amor e cuidado uns com os outros. Para isso, precisamos nos relacionar com ele, que é o Pai, com Deus, que tem as respostas aos nossos problemas, e também com nossos irmãos. Precisamos ter comunhão uns com os outros, nos relacionarmos bem com o outro. Você está de mal com teu irmão, você está de mal com teu vizinho, você não vai ser abençoado. Deus não vai abrir a porta do céu para te abençoar enquanto você não for lá na casa daquele irmão, daquela irmã. Mesmo que você esteja certo, vai lá, se humilha. Olha aqui, eu vim te pedir perdão, me perdoa, porque eu quero ir para o céu, eu quero viver bem com você, eu quero ter comunhão. Irmãos, quantas pessoas, amigos, dentro da igreja todo dia, de mal com o outro. Você vai fazer o que na igreja? O que você vai fazer na igreja estando de mal com seu irmão, não se humilhando, guardando rancor? Você não vai receber nada. Você está indo na igreja passear, indo e voltando para casa, mas vá para a igreja para receber bênção, com o coração limpo, praticando perdão, dando perdão, se humilhando. A Bíblia diz: se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, que no tempo certo, na vontade dele, ele vai te exaltar. Comece em você. Tome a iniciativa de ir até aquela pessoa que você acha que você está certo, mas você magoou, o teu coração está amargurado. Mas vá, perdoe, peça perdão, libere perdão. Você vai ver as suas orações tendo resposta diante de Deus. Não há relacionamento, queridos, sem estar junto, conversar e compartilhar. Por isso, a oração é tão importante, profundamente importante. A oração é para nossas vidas. Veja bem, e o modo de termos comunhão com Deus e ouvi-lo faz com que a sua oração, a nossa oração, quando você pedir, dialogar com Deus, ele responder. Que exemplos há na Bíblia de pessoas que oravam? Preste atenção aqui. Que exemplos há na Bíblia de pessoas que buscavam, que oravam? Rapidamente, para finalizar aqui a nossa reflexão matinal. Moisés é um exemplo de homem orador, que buscava a presença de Deus. Êxodo 33:11 diz assim para nós, eu quero ler. E falava o Senhor a Moisés face a face. Que intimidade, né? Como qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés falava com Deus, face a face. Outra pessoa que conversou com Deus e orava, tinha uma vida de oração, Daniel. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado,
entrou em sua casa, orava havia no seu quarto, janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem que perseverava, que orava diariamente. Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel 1:10, olha bem, ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Querido, ore. Se chorar, Deus recolhe as tuas lágrimas para te dar vitória. Outro exemplo de pessoa que orava, Ana, a profetisa, Lucas capítulo 2, verso 36 e 37, diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, em oração de noite e de dia. Era uma mulher já velha, era uma mulher já idosa, Ana profetiza, mas ia todo dia na casa de Deus buscar a tua presença, orar. Cornélio, olha aqui, Atos capítulo 10, verso de 1 a 4, era um homem de oração, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua visão de anjo, olha bem, e quase toda hora nona, ele via claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e chamava o nome dele Cornélio. Através da oração, Cornélio contemplou o anjo falando com ele, e muitos outros sábios, muitos outros histórias da Bíblia buscavam, meditavam, buscavam a presença de Deus, oravam, e Deus falava e dava a resposta para eles. Olha o que diz Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. O próprio Jesus tinha uma vida de oração. Ao anoitecer, ele estava sempre sozinho, mas buscando a presença de Deus. Tem momentos na nossa vida de luta, de aflição, que precisamos entrar no nosso quarto, nós e Deus, você e o Senhor, e conversar com ele. Marcos 1,35 diz, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, Jesus, e ali ele orava. Jesus sempre estava no momento de oração, ele conversava com Deus Pai, e devemos fazer o quê? Imitar Jesus Cristo, nosso Senhor. Escute isso aqui para nós encerrarmos. Quando podemos falar com Deus? Qual é o momento que você pode falar com Deus? Podemos a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, falar com Deus, pois Ele está sempre pronto e ansioso para nos ouvir e ser o nosso melhor amigo. Orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses 5,17. Lucas 18, 7, 8, para encerrar, quero ler para você ouvir. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. É uma pergunta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que oram dia e noite, e ainda são tardio, ou ainda que tardio, para poder responder essa oração. Ele não responderá? Claro que o Senhor responderá. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18, 7, 8. Aqui eu finalizo esta palavra. Guarde esta mensagem. Guarde esta reflexão desta manhã. Falamos sobre oração. Orai sem cessar. A todo momento busque, fale com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Muito obrigado por ter, Senhor, a atenção dos teus filhos, a atenção dos amigos, a explanação da tua palavra. Deus, coloca a prática de oração em nós.
na vida dos teus filhos, mesmo no momento difícil em que ele não queira te buscar, para vencer a adversidade, vencer a luta, vencer esse deserto, ser curado, ter porta aberta, ter solução de problemas na justiça resolvidos. É na oração, na intimidade, na conversa com Deus é que os homens, as pessoas, os nossos irmãos vão vencer. Fica conosco, dá-nos um dia de paz, livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos e queridas, mas é para as mulheres. Quero deixar um anúncio aqui da irmã Deusimar, do Ciclo de Oração Minha Esposa, dia 7 domingo, a partir das 7 horas da manhã até as 10 horas. As irmãs estão numa manhã com Deus. Terá ali depois dessa manhã com Deus um café americano. Leva alguma coisinha para ajudar, uma garrafa de café, um leite, um salgadinho, uma bananinha cozida, uma batata doce cozida, até um angu frito você pode levar para as irmãs no domingo de manhã, mas vá. Será uma manhã vitoriosa onde você será abençoada. Quem estará ministrando ali é a pastora Jerusa Rainha, uma mulher de Deus, profeta na terra. Vá, participe conosco, é um convite especial. Nossas irmãs do campo estão sendo chamadas, convocadas, convidadas para esse evento espiritual e abençoado. Faça uma forcinha e vá ali participar. Não é trabalho da Deusimar, não é trabalho do pastor, é um trabalho nosso, um trabalho para Deus. Se você gosta de ouvir uma boa palavra de oração, uma boa palavra bíblica e quer orar unidas, mostrar que você está unida junto com todas as irmãs do nosso campo, vá ali, faça um sacrifíciozinho. Você vai ver que Deus irá te abençoar. Muito obrigado pela tua atenção. Até uma próxima oportunidade. Se assim o Senhor nos permitir. Amém. Amém.